Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News TV, discutindo temas importantes para as grandes cidades, para cidades igual Belo Horizonte. O tema de hoje é essencialmente de grandes cidades, é muito importante, tem que ver com a questão do uso do cimento, da pavimentação, da questão do asfalto, da questão do concreto, da questão da drenagem pluvial. E nós vamos conversar e mostrar para você, telespectador, para você, telespectadora do Ação Urbana, que as condições técnicas, que as condições ambientais estão melhorando muito em questão da pavimentação urbana, do piso, do pavimento permeável. Aliás, você vai entender bem essa explicação, pavimento permeável. E o nosso convidado é o engenheiro civil Lincoln Raidan, que é gerente regional da ABCP. Eu vou deixar para o Lincoln Raidan, já cumprimentando, para ele explicar para nós essa sopa de letrinhas. Lincoln, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, mas de cara eu já faço uma pergunta. Essa sopa de letrinhas, ABCP. ABCP, Ronaldo, boa tarde ao telespectador. A ABCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland, é a Associação Nacional da Indústria do Cimento, né? Uma entidade de quase 80 anos. 80 anos já, Lincoln? 79 anos, né? Vai fazer 80 anos em já está uma senhora, hein? Uma senhora, já é avó. É né? Avó. E com um trabalho voltado para apoio ao mercado da construção, nos sistemas construtivos à base de cimento, né? Então, desenvolvimento de projetos, né? Na área de infraestrutura urbana, que é o tema dessa tarde aqui, nas rodovias, o pavimento de concreto, na área de edificações, habitação, né? Ou seja, todos os sistemas construtivos, a ABCP é o braço tecnológico da indústria do cimento. Nós apoiamos na questão das normas técnicas também, né? Trabalhamos muito fortemente no apoio, né, incentivo às questões ambientais, tanto na fabricação do cimento, lá na indústria, né? Na questão do coprocessamento, a questão das adições no cimento com resíduos industriais, né? Ligo, fazendo uma conta rápida, está aqui, então a ABCP foi criada em 1936, 1936, exatamente. Acertei nas contas? Acertou nas contas. Nós estamos quase com 80 anos. Associação Brasileira de Cimento Portland. Essa associação não é do governo, não é empresa, vamos assim dizer, é quase que um terceiro setor brasileiro, é o território brasileiro, cimento todos nós conhecemos. E essa expressão Portland, o que significa? Portland é a origem do cimento na Inglaterra, na ilha de Portland, onde tinha a matéria-prima, que é o calcário, né? Então, e lá se iniciou o processo de fabricação do cimento com a rocha calcária. Então, pegou esse nome dessa ilha de Portland, no Reino Unido. Vamos falar um pouco agora da questão da ABCP em Minas Gerais, o nosso foco aqui. A ABCP em Minas é forte, como a indústria cimenteira é forte aqui? Com certeza. Minas fabrica em torno de 20% a 25% do cimento nacional. Então, a ABCP de Minas é muito atuante, né? Já está aqui há muitos anos e trabalhando junto aos projetistas, aos órgãos especificadores, né? Os órgãos públicos do governo do estado, das prefeituras, né? Junto aos fabricantes de artefatos, de pré-fabricados, construtoras, enfim, nós desenvolvemos projetos para toda a cadeia da construção, desde a escola de arquitetura e engenharia até lá na ponta, na obra, são as construtoras, né, que utilizam sistemas à base de cimento. E a matéria-prima para a confecção do cimento? Minas o solo mineiro é rico nessa questão? Nós temos regiões de Minas com esse material, né, a rocha calcária, em abundância, né, aqui na região norte de Belo Horizonte, por exemplo, né, região de Pedro Leopoldo, de Matozinhos, né? E aqui em Vespasiano. E tem outras regiões também que a gente tem em Sete Lagoas, tem agora uma indústria recente lá que é do Cimento Nacional, Brenan, né? Aqui na região norte, Lafarge, Holcim, né? A Soicon, ou seja, é uma região bastante rica nessa matéria-prima. Né? Olha, você sabe, eu sou político, fui político durante muito tempo, né? E enquanto vereador, as pessoas falam assim, vamos logo pedir para asfaltar aquela rua. Ninguém fala pavimentar aquela rua. E vieram vocês, que embora tenham já 80 anos da Associação Brasileira de Cimento Portland, a ABCP, a questão do uso do concreto, do cimento no lugar do asfalto, ela é recente, como que é isso? Ronaldo, o pavimento de concreto para rodovias, né, e para vias em geral no Brasil já é um sistema tradicional e consagrado a nível mundial e também no Brasil.
No histórico do pavimento de concreto no Brasil, nós temos obras lá da década de 30, 40 aqui no Brasil, né? E até os anos 70, nós tivemos muitas obras realizadas em pavimento de concreto, que estão aí até hoje. Aqui em Belo Horizonte tem um exemplo muito próximo da gente, e todo mundo conhece, que é a Via Expressa ali, próximo à PUC, depois da PUC até Contagem, né? Aquela pista dupla ali em pavimento de concreto foi feito no final da década de 70, um pavimento com praticamente 40 anos, né? E sem manutenção, ou seja, um laboratório ao vivo, né? Na escala 1:1, todo mundo passa lá e você não vê manutenção, não vê patologia, nenhum buraco na via. Ou seja, é um pavimento altamente sustentável. Isso já é um benefício em comparação com a questão do asfalto, que a gente que conhece Belo Horizonte, estou aqui há mais de 50 anos, fui vereador, deputado, vice-prefeito, todo santo ano tem que fazer o recapeamento do asfalto de Belo Horizonte, dá uma despesa enorme, dá um transtorno muito grande, né? Agora eu queria te perguntar, Nico, e as empresas, as construtoras, já conhecem bem essa tecnologia do cimento, já dominam a engenharia brasileira, conhece bem a questão do concreto? Boa sua pergunta, Ronaldo, porque nós retomamos esse processo do fomento, né, e da divulgação, o desenvolvimento do sistema pavimento de concreto, do final da década de 90 para cá, 2000 para cá, 12, 13 a 15 anos, nós retomamos o processo do desenvolvimento dessa tecnologia de pavimento de concreto. E com isso nós conseguimos dobrar o percentual de rodovias, né, de área pavimentada em pavimento de concreto de 2 para 4%, que é o número hoje. Já é bastante representativo. E naquela época, lá no final da década de 90, nós ficamos aí uns 20 anos, vamos dizer assim, com o pavimento de concreto adormecido, a tecnologia. E com isso o parque da construção civil no Brasil ficou desatualizado, não só partindo dos projetistas, né, orçamentistas, e até chegar à construtora, que é a sua pergunta. Ou seja, eles não tinham equipamento, não estavam preparados em termos de know-how, de tecnologia, para construir o pavimento de concreto. E aí veio o papel da BCP, fazendo curso para toda a cadeia, né, desde o projetista até as construtoras, os órgãos públicos. E hoje o parque está preparado para realizar pavimento de concreto. As principais empresas construtoras no Brasil hoje, todas elas estão equipadas com equipamentos de ponta, de primeira linha, né, de vanguarda para realizar um pavimento de concreto com qualidade. Essa é boa informação. Nós vamos agora, Lincoln, para um pequeno intervalo e no segundo bloco nós vamos conversar sobre pavimentação permeável e o engenheiro Lincoln Raidan, que é gerente regional da ABCP aqui em Minas Gerais, vai nos explicar esse tema. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre pavimentação urbana. E no bloco anterior, eu deixei de falar sobre pavimentação, pavimento permeável, com o nosso convidado, o engenheiro Lincoln Raidan, gerente regional da ABCP aqui em Minas Gerais. A ABCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland. Ele até explicou no primeiro bloco o porquê dessa expressão Portland. Voltemos ao nosso assunto, Nico. Pois não. Pavimentação permeável. Por quê e o que é isso? Pois é, o pavimento permeável, Ronaldo, é uma tecnologia que vem ajudar as cidades, principalmente os grandes centros urbanos, na drenagem urbana, porque ele deixa a água permear para o solo, para o lençol freático. E você consegue fazer um pavimento que na sua camada superficial, a camada de rolamento, vamos chamar assim, você utiliza tecnologias que deixam a água passar. Pode ser o pavimento intertravado, que são aqueles bloquinhos de concreto, pode ser um concreto também moldado em loco. Esse intertravado é a minha paixão enquanto engenheiro, enquanto professor que conhece, gosta. Nós vamos falar dele daqui para frente. Ok. Mas então, assim, a tecnologia do pavimento permeável é você deixar a água passar pela camada de rolamento, a camada superficial. Ela funciona como se fosse uma esponja? Exatamente. Ela tem vazios, né, que deixa a água permear pela capa, vamos dizer assim, né? E embaixo você tem um colchão drenante de brita, uma brita mais aberta, camadas de brita, que funcionam como base e subbase. Então essa camada de brita que vai ter a espessura em função da carga que vai rolar em cima, né? Você cria ali uma caixa de amortecimento. Então numa chuva torrencial, essa água penetra pela capa e
vamos dizer assim, ela fica temporariamente amortecida e estocada nessa camada de brita e vai drenando lentamente, ou seja, é uma camada de amortecimento. É isso que é o pavimento permeável. Tá, eu queria te dizer, fazer uma confissão pública. Eu fui vice-prefeito de Belo Horizonte entre 2005 e 2008. O prefeito, então, Fernando Pimentel, viajava muito para o exterior e tinha que viajar mesmo para buscar recursos e para internacionalizar a cidade de Belo Horizonte. Quando eu assumi a prefeitura, nesses momentos de maneira provisória, eu só tinha um receio, pedia a Deus para que não chovesse demais enquanto eu estivesse na prefeitura, né? Eu queria te perguntar, e com essa questão de chuva, as chuvas de Belo Horizonte hoje são torrenciais, fortes demais, não é aquela chuva do passado mais. E a questão da pavimentação permeável? Essa pergunta é interessante, Ronaldo, que é exatamente por esse motivo é que o meio técnico criou esse tipo de pavimento. Porque os grandes centros urbanos estão enfrentando esse caos urbano, que são as chuvas torrenciais, que elas são advindas das chamadas ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Os grandes centros urbanos estão todos impermeabilizados, de uma forma geral, como você mesmo disse na sua abertura, todas asfaltadas, né, que virou sinônimo de pavimentadas, né? E isso impermeabiliza as vias, né, as calçadas também cimentadas e tal. Então, só um dado importante. Quando você pega uma área virgem, onde tem uma vegetação virgem, uma mata, por exemplo, 95% de uma chuva que cai nessa mata penetra no solo. E vai lá para o lençol freático. E vai para o lençol freático. Quando você vai numa área intermediária, por exemplo, uma área rural, onde já tem plantação, mas tem descampado, né? E esse número cai para 70%. Num condomínio fechado, horizontal, esse número vai para 30%, ou seja, só 30% da chuva penetra no solo. Quando você vai para o centro urbano, esse número cai para 5%. E os outros 95% aí? Escoa e dá enxurrada e alaga as cidades. Daí o grande problema das ilhas de calor nos centros urbanos. E essa ilha de calor, ela é advinda do aquecimento desse pavimento que está hoje nos grandes centros, em grande parte, que é um pavimento asfáltico, que ele é escuro, né? Então ele absorve muito calor, aquece o ambiente e isso evapora as águas, né, que circundam essas regiões, e isso aí forma um círculo vicioso que são essas ilhas de calor com chuvas torrenciais, até com granizo, né? Ô, Lincoln, okay? Eu queria conversar com você, conversar com o telespectador, com a telespectadora, eu não escondo de ninguém, eu sou crítico em relação aos governos, aqui no Brasil e no mundo todo, de maneira geral, mas principalmente aqui no Brasil. Seja os governos municipais, 5.565 cidades, seja os governos estaduais, 26 estados, mas o Distrito Federal, seja em relação à União, eu acho que as autoridades públicas no Brasil não estão respeitando a questão do aquecimento global e vem essas coisas todas que o Lincoln Redan está colocando aqui para nós com muita propriedade. Mas também nós da sociedade também não fazemos a nossa parte, não reivindicamos, não participamos e as coisas estão acontecendo. Há pouco tempo agora, todo mundo viu, lá no Paquistão, um calor imenso, 45 graus, morrendo gente, o que já aconteceu na Europa também. Na Europa toda avançada do ponto de vista cultural, na França também, alguns anos atrás, morreram pessoas. O mundo não está cuidando da questão ambiental. Mas nós não vamos falar disso aqui agora. Eu quero falar de uma coisa muito local com você, nessa questão da pavimentação, do pavimento permeável. Ok. Avenida Prudente de Moraes, conhecida de todos nós de Belo Horizonte. Pois é, Ronaldo. Eu tenho falado nas minhas palestras, dando esse tipo de exemplo. Belo Horizonte tem vários fundos de vale, né? Tipo a Avenida Prudente de Moraes, a Avenida Francisco Sá no Prado e outras mais, né? Que são fundos de vale que quando a chuva forte vem, ela corre todo para aquele fundo de vale, onde corria um rio naturalmente lá na sua origem, né? Para falar que eu conheço Belo Horizonte, na Prudente de Moraes é o Córrego do Leitão. Pois é. Mas vamos para frente. Exatamente. Então, ali, aquela bacia que a gente chama hidrográfica daquela região vai correr todo para aquele fundo de vale. E aí acontecem as enchentes, né? Então, imagina só um pavimento permeável desse, se você faz só as duas faixas de estacionamento da pista, uma de cada lado, de 2,5 metros, por 3 quilômetros que seja, com esse pavimento permeável. A quantidade de água que você vai conseguir segurar nesse colchão drenante, nessa caixa de amortecimento, para dar tempo dela drenar naturalmente. E evidentemente que para contribuir com esse amortecimento e essa captação dessa água com pavimento permeável,
é desejável que você faça isso nos condomínios, que você faça isso em pátios de shoppings e estacionamentos. Você imagina um estacionamento do tamanho daquele do Minas Shopping, por exemplo, todo descoberto. Aquilo ali é um telhado, a água bate e escorre, ela não tem para onde penetrar. Então, isso causa enchente. Se você tem um pátio daquele tamanho todo permeável, e é possível fazer isso, já está sendo feito pelo mundo afora, aquela água ali vai voltar para o lençol freático. Eu quero aproveitar a expressão que o Lincoln Raidan colocou para a gente aqui sobre o mundo afora, e no terceiro bloco nós vamos citar exemplos da Inglaterra e da Alemanha sobre essa questão do pavimento permeável. Voltamos já já com o programa Ação Urbana, tratando hoje da pavimentação urbana. Voltamos para o terceiro, infelizmente, último bloco do programa Ação Urbana, conversando hoje sobre pavimentação permeável com o engenheiro Lincoln Raidan, que é o gerente regional da ABCP aqui em Minas Gerais, Associação Brasileira de Cimento Portland, aqui em Minas Gerais. Lincoln, você me deu uma dica importante quando você falou assim, para o mundo afora. Eu queria saber dessa pavimentação, desse pavimento permeável, por exemplo, na Alemanha, que é um país de referência para nós, sempre que quando a gente trata da questão ambiental. Alemanha, pavimento permeável. Pois é, Ronaldo, a Alemanha tem um número interessante, né, um dado importante, que lá são construídos em torno de 20 milhões de metros quadrados ano em pavimento permeável, né? Isso é um número bastante representativo. Então, assim, na Inglaterra tem outro dado importante aqui, que foi aprovada a legislação para a gestão de água e enchentes, né? Exigindo a partir de agora a utilização de sistemas sustentáveis de drenagem nas edificações, que é um dado importante. Por exemplo, em Belo Horizonte, é uma meta nossa, a gente conseguir junto à SUDECAP, né, as prefeituras da Grande BH, de mudar o código de edificações, de permitir nos condomínios, tanto os verticais quanto os horizontais também, você usar o pavimento permeável, por exemplo, em áreas de piscina, que é área molhada, né? E usar esse número como área não como área permeável, que é uma taxa que a prefeitura exige, né, nos condomínios, em torno de 20%. Isso varia de cidade para cidade. Sim, aqui na prefeitura de Belo Horizonte, 20%. 20%, é né? A taxa de permeabilidade do solo exigida. Então, se você consegue utilizar um pavimento permeável, por exemplo, num deck, numa área de piscina, você pode ganhar em área construída num condomínio. Nós vamos tentar ver se a gente consegue envolver a Prefeitura de Belo Horizonte, né, da Grande BH também, para a gente utilizar esse tipo de pavimento nos condomínios. Tá? Queria te perguntar agora, Lincoln, sobre uma questão que eu tenho uma certa paixão. Eu fui visitar uma vez da Fundação Dom Cabral, no Alphaville, aqui em Nova Lima, e vi lá o piso intertravado, muito bem feito, até do ponto de vista estético, o Lincoln Raidan. Fica muito bonito, muito bem colocado, né? Agora, piso intertravado, ele é confeccionado peça por peça, é isso mesmo? O pavimento intertravado é uma tecnologia que você fabrica as peças pré-fabricadas, são pré-moldadas. Uma né? por uma? Não, elas é um processo industrial que é fabricado com vibroprensa, então depende do tamanho da máquina. Se você fabrica, por exemplo, dependendo da matriz de forma, você fabrica 12 até 20 peças de uma vez só. Sim. Tá? Elas são vibroprensadas com concreto seco. Então você alimenta essa máquina com esse concreto, né? Um concreto bem dosado, preenche as formas e tem uma vibroprensa. Essa peça já sai com prensado, vibroprensado, e vai para a área de cura, né? São peças normatizadas, né? Tem que ter 35 MPa, que é uma unidade de resistência da peça, megapascal, né? MPa, para dar resistência à compressão nessa peça. Então são peças consagradas a nível mundial, é uma tecnologia consagrada, né? Então são peças fabricadas em linha industrial de fabricação. O assentamento é feito por mão de obra treinada e capacitada, né? Mas nada de muito difícil, não. Tá? Eu falei que fui lá no Alphaville, passo lá de vez em quando, né, da Fundação Dom Cabral, que aliás é uma referência importante de Minas Gerais na questão de conhecimento, né? E fiquei entusiasmado com o piso intertravado de lá.
Mas você que é da Associação Brasileira de Cimento Portland, já viu piso intertravado para tudo enquanto é lado. Será que o meu entusiasmo é muito localizado lá na Alphaville? Não é não. Minas Gerais e o Brasil, de uma forma geral, tem crescido muito a utilização do pavimento intertravado, principalmente em condomínios, né? Porque é um pavimento que tem esse apelo ecológico, ele absorve menos calor, ele, de uma certa forma, ele vem substituir o conhecido e antigo paralelepípedo, né? Que de certa forma reduz a velocidade do trânsito, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o cruzamento ali na Savassi da Getúlio Vargas com Cristóvão Colombo, a Sudecap fez há 4, 5 anos atrás o cruzamento com pavimento intertravado e fez com rampas nas entradas, né, da praça, de forma que você reduz a velocidade naturalmente, é tipo um traffic calming, né? O carro vem, entra na rampa e só o barulho do pneu, naturalmente o motorista já reduz um pouco a velocidade. E todo mundo conhece essa região de Belo Horizonte, que é a região da Savassi. Exatamente, fica muito bonito, é um piso muito versátil, do ponto de vista arquitetônico e estético, ele tem possibilidades assim enormes, tá? É verdade. Eu queria colocar para você também uma coisa que eu sou também apaixonado, tá certo? Que é a questão das ciclovias, né? É a questão da ciclovia e o uso, então, da pavimentação por cimento. Ok. Bom, a ciclovia Belo Horizonte está iniciando nesse processo ainda, né, Ronaldo? Nós estamos começando ainda a desenvolver essa cultura, né? Porque isso é uma cultura. Apesar que o brasileiro, várias cidades aí pelo Brasil afora, têm tradição em bicicletas, né? Valadares, por exemplo, uma das cidades, porque é muito plana, né? A cidade de São Paulo também, cidade de São cidade Paulo, do Rio de tal. Janeiro. Já tem outras cidades que já têm uma cultura já mais avançada em ciclovias. Belo Horizonte está começando agora, precisa aprimorar as ciclovias, né? Inclusive na parte técnica, alguns projetos mal feitos. Exatamente. Nós temos que melhorar os projetos de ciclovia e a BCP faz esse tipo de trabalho através de oficinas técnicas, a gente traz arquitetos especialistas para ajudar as prefeituras a desenvolver esses projetos. E com relação às soluções dos sistemas construtivos, você pode usar placa de concreto, você pode usar um concreto também moldado em loco, né? Para você fazer ciclovia. Brasília está fazendo todo o seu projeto, que é uma cidade plana, né? Já tem talvez mais de 50, 100 quilômetros de ciclovias feitas em concreto, ok? Concreto moldado em loco, né? O intertravado, ele não é muito adequado para a ciclovia, porque ele tem a junta e aquilo cria uma certa trepidação para a bicicleta, ok? Amigo, nós estamos numa época não vou dizer de falta d'água, mas de escassez hídrica, né? O governo vive ameaçando, o governo do estado vive ameaçando a gente de fazer a cobrança da sobretaxa, da questão do racionamento, da questão do rodízio, né? E a gente sabe que usando essa pavimentação que permite que a água permeie, a gente tem uma realimentação do lençol freático. Mas você que é técnico no assunto, explica isso para nós. Realimentação do lençol freático, no caso de vocês. Pois é, o pavimento permeável, Ronaldo, você pode alimentar o lençol freático ou não. Depende do seu subsolo, do subleito que a gente chama, né? Vamos para o caso que pode alimentar. Então, nesse caso, esse subleito tem que ser um solo arenoso, que permita que essa água permeie por ele, tá certo? Então, se você tiver o lençol freático com a profundidade mínima de 1,5 metro abaixo, para não ter problema de contaminação, né? E evidentemente depende dessa água que vai penetrar ali. Por exemplo, se você estiver numa área industrial ou num posto de gasolina, não é desejável que essa água vá para o lençol freático. Sim. Senão vai contaminar o lençol freático. Mas uma água de chuva, né, não tem problema nenhum. Aliás, esse colchão drenante de brita, ele vai funcionar meio que como um filtro também. E essa água vai penetrar no subleito arenoso, nesse caso, e vai reabastecer, realimentar o lençol freático. Lincoln Rainan, antes de terminar o programa, eu queria fazer a última pergunta, né, para a gente terminar o nosso programa, te agradecendo. Falta vontade política nas autoridades municipais, principalmente, para que haja um crescimento da pavimentação permeável? Ronaldo, eu diria que sim, né, que falta vontade política, mas às vezes muito desconhecimento ainda, né? O processo de desinformação. Desinformação, né? E outra coisa, o pessoal, o poder público de uma forma geral, ele sempre pergunta quanto custa, né? Nós engenheiros temos o costume de falar que existe o melhor custo e o menor custo, né? O que é o melhor custo? É aquilo que pode até custar mais caro um pouquinho no começo, mas que vai durar 40 anos. Você tem o exemplo aqui da Via Expressa em Belo Horizonte, é um pavimento de 40 anos, sem manutenção,
né? Ele pode ter custado um pouquinho mais caro no começo lá, mas está aí 40 anos sem manutenção nenhuma. No caso do pavimento permeável, ele vai custar um pouco mais caro do que um pavimento tradicional, mas você vai economizar em drenagem urbana, né? Nos alagamentos que causam grandes prejuízos para o comércio, para o transporte, de uma forma geral. Então, assim, é esse número que o poder público, né, o gestor público tem que fazer, né, essa conta, para ele chegar à conclusão que não é sempre o menor custo inicial que é o melhor custo. Lico Raidan, muito obrigado a você, parabéns pelo trabalho que você faz lá na ABCP. Quero agradecer a você, telespectador, a você, telespectador. Eu posso fazer contato sempre conosco, inps@inps.org.br. Até a próxima semana.